Saúde e paz. Aqui estamos reunidos mais uma vez, todos unidos no sentido de tentar mergulhar no infinito profundo da teosofia, nesse infinito e profundo da teosofia, equiparável ao próprio espaço infinito, tal a dimensão das informações, dos conhecimentos, dessa sabedoria divina que é o significado de teosofia. Eu tenho sempre advertido as pessoas que me ouvem quando falo de assuntos teosóficos, à guisa de introdução,
que a teosofia é um espaço sem limites. Não tem começo, não tem meio, nem tem fim. Existem dentro da teosofia vários conceitos, várias doutrinas, várias informações, várias explicações, mas como todo espaço infinito, à semelhança dos oceanos antes não navegados, a necessidade daquele marujo ou daquele cosmonauta aprender a arte da navegação, seja nos oceanos, seja no espaço. E esse aprendizado exige necessariamente a presença de uma carta de navegação. Saber onde começar, o que fazer, a buscar as coordenadas para não se perder nos mares escabrosos ou nas profundidades do espaço infinito. E a arte desse aprendizado, que é a carta de navegação, na teosofia, é a doutrina secreta. Aprender a ler, a interpretar, a localizar as suas coordenadas e as coordenadas gerais é bem prudente antes de nos aventurarmos nesses mares profundos da nossa consciência, pois que há descaminhos, há momentos de tranquilidade, há momentos de grande agitação. É preciso aprender a decifrar a formação ou a chegada de tufões, furacões, de tsunamis, pois que em determinados momentos a nossa pequenina nau, que é o nosso corpo, precisa ser colocada em porto seguro, precisa ancorar numa baía, precisa decifrar os pontos mais assustadores dessa navegação. E para que a gente aprenda a leitura dessa carta de navegação, existem hoje, depois da fundação da Sociedade Teosófica, várias escolas de gurumetes, várias escolas de aprendizado na leitura dessa carta de navegação. E uma dessas escolas é a Sociedade Teosófica. Ela prepara, se ele tiver interesse, o candidato a gurumete a aprender as noções básicas de nó, atar e desatar, içar velas, lavar o tombadilho, aprender as coisas miúdas antes de ser graduado, antes de chegar à posição de um oficial de navegação. Este sim, responsável pela unidade, pela integridade saudável do seu próprio corpo e como um companheiro de jornada em quem se pode confiar nas horas mais difíceis desses mares escabrosos. Então, a Sociedade Teosófica é, para mim, uma escola preparatória de navegadores. E nessa escola preparatória, o estudo da doutrina secreta é o estudo da carta de navegação. Saber ler, saber interpretar, distinguir
no tempo e no espaço, as diversas coordenadas, para poder então seguir a sua trilha em direção daquilo que se presume que vai acontecer um dia e que será explicado na última palestra, que é o dia do ser conosco, o dia da integração, o dia da realidade suprema, daquela unidade de consciência. Então ele não precisa mais nem da carta de navegação. Ele é um navegador que já tem na sua própria memória consciencial todos os dados e todas as coordenadas. Ele passa a ser um instrutor na escola de navegação. Essa é a advertência que eu sempre faço, não para priorizar a sociedade teosófica, mas apenas para acentuar de que ela é uma escola de navegadores. É a escola que eu conheci há mais de 50 anos e faço questão de nela continuar, porque eu conheço as pessoas que nela operam, que nela atuam, nela estudam, nela trabalham, companheiros de jornada, foram grumetes, alguns como eu, hoje estão mais ou menos na posição de sargento ou talvez até de tenente, mas ainda não de guias superiores, porque esses são os mestres de compaixão e sabedoria. Então, não há restrição nenhuma às outras escolas de navegação. Vocês vão verificar, quando estudarmos numa dessas oportunidades desse encontro, as diversas escolas iniciáticas, que a senhora Blavatsky se reporta expressamente a duas delas que estão aí presentes no momento, na atualidade, e para não falar das escolas da mão sinistra, que seguem os mesmos métodos das boas escolas, mas com objetivos inteiramente diferentes daqueles que se espera de um discípulo de um desses santos seres. Quando eu lhes falei há pouco sobre a imensidão do espaço e a infinita sabedoria divina, que é a teosofia, que precisa de uma abordagem específica, um treinamento específico para tanto, eu já lhes falei, assim, de passagem, sobre um dos temas mais importantes e cruciais, eu diria mesmo, que se não for bem compreendido pelo estudante, o resto do edifício e a mesma própria carta de navegação de nada lhe servirá. É o conceito da proposição básica de tempo, espaço e matéria. Vejam vocês que, para a teosofia, não há de maneira alguma um começo, uma historinha, um meio e o fim. Há sim uma sucessão ininterrupta, eterna, perpétua, de começo, meio, fim, sendo que cada aparente fim já é o começo de outra história. A esses ciclos da movimentação da vida, que é perpétua, a teosofia tem tomado emprestado da filosofia oculta da Índia as expressões relativas a Manvantara e Pralaya, manifestação e cessação da manifestação, expansão e contração. Isto é perpétuo. E para se compreender essa perpetuidade, importa em entender, como diz aqui o primeiro volume, nas páginas 72 até a página 84,
compreender, primeiro, que a vida é una, eterna, invisível, onipresente, sem princípio, sem fim, periódica em suas manifestações regulares, inconsciente, mas consciência absoluta, movimento eterno e incessante, perpétuo do universo, no sentido de espaço, sem limites e sempre presente. Isto quer significar que a única grande realidade na teosofia, para a teosofia, é o espaço sem limites. Nada se pode conceber, pensar, criar, desfazer, historiar fora desse espaço. O espaço é tão absoluto e sem limites que não se pode dizer que ele esteja além ou aquém de qualquer coisa. Não há um ponto referencial. Norte, sul, leste, oeste. Não há um ponto de em cima, embaixo, dentro e fora. Porque o espaço é o que é. Onde quer que estejamos, estaremos sempre dentro do espaço. Um espaço físico, um espaço etérico, um espaço emocional, um espaço mental que contém formas que são criadas, produzidas, geradas, e como são formas destinadas a fenecerem, a se dissolverem dentro do próprio espaço. E além desse espaço mental, existe um espaço absolutamente impossível de se compreender com os recursos da mente. É o espaço abstrato, onde não há formas. Ou por outra, onde as formas podem se apresentar numa velocidade tão incrível que se tornam imperceptíveis, variáveis, cambiantes, incessantemente. É o espaço onde se encontram todas as possíveis ideias, todas as possíveis causas do mundo formal, mental, emocional ou físico. Ainda a teosofia nos apresenta uma ideia que é aparentemente absurda e inacreditável para quem tem crença na ideia religiosa de que tudo foi criação de um ser. A teosofia não se preocupa com esse ser, mas ela apenas registra que nesse espaço infinito está a matéria ou a substância que é eterna. Não há matéria que desapareça. A matéria, tanto quanto o espaço, é eterna, sem limites, infinita. Pois que em qualquer ponto do espaço em que possamos navegar com o nosso pensamento, com a nossa imaginação, encontraremos sempre a matéria presente, sob as mais variadas matizes. Mas não basta isso. A teosofia ainda vai mais longe, quando ela diz que nesse espaço infinito, absoluto,
preenchido pela matéria eterna, coetaneamente interagindo, está o movimento perpétuo, que também não tem começo, não tem meio, nem tem fim. Torna-se imprescindível compreender bem essa proposição fundamental da teosofia, pois que do entendimento dessa interação do infinito, do absoluto, do perpétuo, todo o resto do edifício do mundo das formas, onde estamos situados, no nosso planeta, aqui e agora, ficaria sem sentido. Conciliar a natureza espiritual de uma forma física que teve começo, tem meio e tem fim, conciliar sua natureza espiritual com essa finitude é o X problemático da mente humana. Como é que pode sobreviver diante desse aparente caos? O que é que sobrevive? Essa é a temática da teosofia, com essas proposições básicas. O outro conceito, e textualmente está inserido na página 77 do volume 1, é de que o espaço é o que foi, é e será. Haja ou não universo, existam ou não deuses. Em resumo, a realidade suprema é esse espaço absoluto. A eternidade do universo é como se fosse um plano sem limites. Um plano que recebe, gera, recria e destrói todas as formas possíveis e imagináveis. A questão fundamental é quem gera essas formas, quem as sustenta, quem as destrói. A questão fundamental da teosofia em relação a essa proposição fundamental é: o ser humano faz parte desse processo ou ele é mero efeito? O que é que surge, o que é que evolui, o que é que alcança essa infinitude do espaço, essa eternidade? Pois que admitir-se simplesmente a falência da vida com a transformação ou a morte de determinadas formas é cair num grasso e grosseiro materialismo, que produzirá, sem sombra de dúvida, algumas conclusões terríveis para a saúde psicológica do ser humano, que é o medo de cair no vazio, é o medo oriundo do apego à sua forma física e psicológica desaparecerem e ele não ter mais nem memória, nem consciência, nem continuidade. Este é o ponto essencial da questão a ser enfrentada pelos teólogos. Sobrevive ou não? Quem é que o criou? Quem é que o sustenta? Até quando? E depois que esta forma se desmanchar, o que é que resta? A resposta teosófica é de que resta
sempre, porque o movimento é perpétuo, resta sempre uma consciência que se alcança, por treinamento ou não, esses estágios mais profundos e distantes da nossa existência. Eu também costumo usar analogicamente, já que é um método que os teósofos empregam muito, é a analogia, comparando situações com outras. Eu costumo citar como exemplo analógico desta aparente perda de consciência, de noção de tempo e espaço, com uma viagem. Não é a viagem de mergulhar no infinito, uma viagem comum. Preferencialmente num avião de longa carreira. Preferencialmente num voo noturno. Preferencialmente olhando antes de dormir o que está se passando lá embaixo e pensando lá atrás, que é passado, estão as cidades, as colinas, o aeroporto de onde eu parti, é passado. Lá longe, distante, está o futuro, o meu ponto de chegada. E aqui dentro do avião é o meu presente. Passado, futuro e presente, unidos na mesma nave. Uma questão de distanciamento. Ora, aí eu insisto sempre no meu exemplo. Agora, fecha a cortina, fecha os olhos, não durma ainda. Esqueça tudo o que viu. 10, 15 minutos depois, ainda de olhos fechados, você não terá absolutamente noção alguma de onde está, para onde está indo, de onde veio, para onde vai. Você está, como diria o poeta paraibano, era paraibano, Augusto dos Anjos, né? Que eu, perdido no cosmos, me tornara a Assembleia belígera malsã, onde Ormuzd guerreava com Arimã na discórdia perpétua do Sansara. Essa é a realidade nossa. Olhos fechados, desconectados, eliminando todas as orientações e coordenadas, a sensação que se tem é de que estamos num vazio. Eu diria um aparente vazio, porque eu estou ali presente. A realidade é que eu estou presente. Só que a falta das coordenadas, eu me sinto desorientado e perdido. Bem, com esse pequeno exemplo, eu estou tentando analogicamente transmitir a vocês a ideia, ainda que pálida, do que seja espaço, movimento e matéria. O espaço que estamos usando para navegar, o movimento que é o movimento da nave avançando do passado para o futuro, e a perpetuidade da matéria, que é a forma de que eu estou utilizando, de que eu estou me servindo para navegar. Além do meu corpo físico, eu ainda tenho o auxílio de uma aeronave, que não foi construída por mim, construída por outras inteligências, por outros obreiros, por vários trabalhadores. E é assim que a gente pode dizer que o movimento perpétuo se identifica, está umbilicalmente ligado ao espaço e à matéria, gera esse conceito de vida una,
eterna e onipresente. A nossa desorientação se apresenta porque nós precisamos, como seres humanos, e paradoxalmente, essa problemática, essa angústia toda é exclusiva do ser humano. Os animais não se preocupam com isso. Eles têm instintivamente a apreensão de que algo vai ocorrer, mas não têm questionamentos filosóficos. Não se preocupam. Eles agem como um coletivo da sua própria condição de seres unos num coletivo, num bolsão coletivo, que a teosofia chama alma-grupo. As experiências todas do grupo repercutem nas formas individuais de cada espécie. Então, ela sai para se alimentar, ela sabe que vai servir de alimento para outro, então instintivamente se prepara para se defender, mas é um processo todo do qual ela não tem como fugir, porque está, poderíamos assim dizer, nas garras do que foi determinado, o seu destino. Ela só consegue escapar ilesa usando o instinto. Até quando vai escapar? Interrogação. Os minerais, muito menos. Os vegetais também não têm essa percepção. Essa angústia é nossa, de ser humano. E o porquê dessa angústia ser nossa é porque foi implantada nessa forma física que se chama corpo físico e corpo emocional, corpo físico e corpo psicológico, foi implantada uma semente de raciocínio, de construção lógica de situações para a sua defesa, para o seu progresso, que é exatamente a inteligência. Mas nem por isso estamos livres de pertencermos a uma outra alma-grupo, que é a alma-grupo que se chama humanidade. O elemento comum a essa alma-grupo, da qual nós somos reflexos, é a mente, manas, inteligência. Daí o radical humanidade. Ser coletivo dotado de inteligência. E diz-nos a teosofia que nesse processo de manifestação da mente universal surgem ou se formam estados de consciência aparentemente distintos e às vezes contraditórios. Pensamento, vontade e sentimento. São 3 estados de consciência que caracterizam a mente do ser humano. A doutrina secreta ensina, isto está no volume 1, páginas 106 e 107, o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. No espaço, que é a duração, e no tempo, que é o movimento. Diz-nos ainda a informação que está na página 311 do primeiro volume, que a matéria é eterna e é veículo para a manifestação da alma no plano da existência.
da existência. E o que é a alma? Página 84 do volume 1. Espírito. Alma. Página 111. A alma é o veículo para a manifestação do Espírito. Então temos aí duas expressões desse espaço absoluto da matéria infinita e do movimento perpétuo. A alma é uma delas. Só que a alma passa a ser o veículo de outra unidade que se chama espírito. Então a teosofia identifica a forma externa, a alma e a um espírito. O instrumento, a forma de que se utiliza o espírito para animar um corpo é a alma. Então ela prossegue. E o espírito é o mesmo que na literatura tradicional do ocultismo se chama peregrino, e na literatura teosófica se denomina mônada. Então, primeira ideia que se nos apresenta desta proposta, dessa proposição inicial da doutrina secreta, é de que há um peregrino que é eterno, porque ele está no espaço eterno, no movimento perpétuo, como forma ou manifestação desse movimento na matéria. Então esse peregrino, ou a mônada, utiliza um instrumento para animar a forma externa de que ele vai se servir. Então, ânima vai dar em alma, é o que dá vida àquela forma externa. No primeiro volume, página 107, há uma informação que procura satisfazer a primeira indagação. O porquê disso? Por que isso? Porque esse peregrino ou mônada precisa utilizar uma alma para manifestar-se no mundo externo, no mundo das formas. A resposta insinuada na página 107 é: a causa da existência ou manifestação é simplesmente o desejo de existir. Ora, se o desejo, como demonstramos anteriormente, ele é vinculado ao sentimento como uma das expressões da mente universal, um dos estados de consciência da mente universal, se temos o desejo, que é sentimento, é emoção, de continuar, de existir, continuaremos e existiremos. É a primeira conclusão desafiadora a que se pode chegar. Descendo a nossa realidade aqui nesta sala. Nós estamos aqui nestes corpos porque é importante para nós. Queremos ficar. Queremos continuar. Enquanto existir este sentimento, necessariamente eu estarei amarrado à manifestação ou à existência. Em sentido inverso, se eu conseguir, por qualquer processo, qualquer motivo, deixar de me interessar, de ter essa sede de existência, cessa o meu interesse de existir no mundo das formas, que é
o ponto fundamental da doutrina filosófica do budismo. Budismo, que é matar o desejo. Não é o desejo por um pedaço de comida, é o desejo da vida. Aí eu lhes digo, isso não é fácil porque é tão gostoso. A gente só resolve deixar de existir se estiver com um mal físico bem grande, terrível, ameaçador, e causando sofrimentos psicológicos muito grandes. A gente às vezes é até tentado pela ideia de aliviar definitivamente através da morte. Só nesse instante é que parece que a gente se desinteressa de existir, mas até o desejo de que a morte venha resolver ainda é um desejo de existir. Eu quero, mas não doendo. Eu quero continuar alegre. Eu quero continuar feliz, sem problemas, né? Mas como o movimento é perpétuo, ele pouco está se lixando para os seus projetos pessoais. A vida é eterna, é imutável, ela está sempre girando, sempre em movimento. E o X do problema é descobrir como viver nessas ondas sucessivas do mar imenso da vida, sem afundar ou sem ficar deslocado dele lá em cima. Se descobrirmos o meio termo entre a contração e a expansão, é possível que se tenha um início de resposta para a solução de todos os nossos possíveis problemas. Teoricamente parece fácil, mas não é. Vejam o número de pacientes nas clínicas psiquiátricas, psicológicas, psicanalíticas. Vejam o número de devotos desesperadamente se apegando ao santo de sua preferência, ao Deus da sua prioridade, rogando, prometendo mundos e fundos para se sustentar nessas ondas da vida eterna. E o caminho é um caminho que não é fácil. Encontrar o ponto central que a doutrina secreta chama o centro laia, ou o ponto neutro, ou o ponto zero da nossa vida, onde não há um aparente movimento de existir ou não existir. Esse centro, ele se manifesta em todas as coisas, fecha a trindade. A trindade psicológica e a trindade corporal. Pois que no nosso próprio corpo físico, nós estamos reproduzindo tudo isso que eu estou lhes dizendo acerca desta proposta, dessa proposição inicial da doutrina secreta. No nosso próprio corpo físico está presente a trindade, a Santíssima Trindade: espaço, matéria e movimento, no nosso coração. Pois que a saúde, o equilíbrio do nosso corpo físico está na dependência direta da sístole e diástole do nosso coração. Movimento de expansão e contração. Mas entre os dois movimentos há o intermediário, pois quando contrai, passa pelo centro neutro. Quando expande, passou pelo centro neutro. Então, a chave de tudo isso, da saúde, está no ponto neutro. Pois que os arrítmicos, aqueles que têm problema de arritmia cardíaca, sabem do que eu estou falando. Se o centro neutro não estiver bem lubrificado, bem equilibrado, aí o coração dispara, há pausas mais longas, com sérios riscos de derrame cerebral, de infarto, etc. Apneia de sono, tudo isso está relacionado a esse ciclo do movimento, da matéria e do espaço. Observem também que até no nosso
sentido da audição, exemplificando, o som que nos chega e é traduzido pelo nosso aparato auditivo, ele chega porque entre uma nota e outra há uma pausa. O fundamental do som não é a nota que antecedeu e a que sucedeu, é a parada entre as duas. Pois a seguinte só pode ser vibrada depois que passou pelo ponto neutro. Aí vai. É sempre uma trindade. É a reprodução do nosso mundo real, mundo das formas reais, desse complexo processo metafísico da teosofia, que é espaço, substância e movimento. Isso é perpétuo. Um ponto importantíssimo, preliminar ao estudo da doutrina secreta, a leitura dessa carta de navegação, está na página 124. Atentem bem, eu vou ler o que é que diz esse texto. A forma primordial de cada coisa manifestada, a forma primordial de cada coisa manifestada, desde o átomo ao planeta, desde o homem ao anjo, é esferoidal. A compreensão do seu significado, representar a esfera tal como deve ser vista do seu centro. O campo de visão ou do pensamento assemelha-se a uma esfera cujos raios avançam em todas as direções e se estendem pelo espaço ao nosso redor, abrindo-nos perspectivas ilimitadas. Isso, traduzindo numa exemplificação mais do dia a dia, pode ser representado pela ideia de que, embora dentro de um corpo físico que nos dá a falsa dimensão de que temos altura, estatura, temos medidas laterais, frontais, o centro pensamental dessa forma nossa é a mente. A mente não tem uma forma pré-definida. Quem a define é o pensador. A mente está como um centro de referência de que se serve o pensador ou a alma do peregrino, ou o peregrino através da alma, irradiando-se em todas as direções possíveis e imagináveis. Ele é um centro que vai para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para baixo, para cima, para dentro e para fora. Isso significa que no estágio inicial da nossa percepção, nós estamos aparentemente limitados pelas trevas da nossa ignorância. A gente só enxerga, só vê e só pensa dentro daqueles limites que foram traçados para nós, ou a que nós nos subjugamos com medo de avançar para outras ou para além da fronteira com o pensamento. Daí a necessidade de se ter uma carta de navegação, para você avançar além dos seus limites normais, para não se desorientar e se perder. Hoje, saber
as coordenadas. Então, se eu vou começar a pensar numa dimensão apenas, pegar um raio do meu campo visual, do meu campo pensamental. Vamos pegar um exemplo aí de eu quero seguir esse caminho para chegar até os mestres, para chegar a um santo ser, para alcançar o reino dos céus, para alcançar o nirvana. Se ele fixar a sua mente nessa direção, ele está posicionando-se sem sair do seu corpo físico, ele está mentalmente se posicionando num dos raios da esfera. Escolheu um raio e vai seguir em frente. Pode dar certo, pode não dar, pode até enlouquecer. Pelo fanatismo, pelo medo de desaparecer, pela insegurança, etc. Então o treinamento da carta de navegação é o seguinte: você viu aquele raio, mas não esqueça que tem outros raios na roda. Você não pode perder essa perspectiva. Estar atento a tudo que está se passando. E tem sido o objetivo de todas as escolas respeitáveis, que mereçam esse título de respeitáveis, de meditação. Ensinar-nos a segurar o doido da casa, que é o pensamento, dentro dos limites da nossa esfera, mas avançando para além, ao mesmo tempo considerando todas as possibilidades, de frente, de trás, de lado, do alto, de baixo, de dentro e de fora. A informação na página 131 também interessa muito a vocês. O universo, a Terra e o homem, o universo, a Terra e o homem se despojam periodicamente de suas velhas vestes para retomar outras novas depois de um período de repouso, como faz a serpente. Aí vocês vão dizer, isso tudo é teoria. Claro que é teoria, mas é uma teoria que foi baseada em quê? Como é que se pode dizer que isso aqui é veraz? No final do sexto volume, do primeiro volume, ela nos dá indicações sobre a metodologia dos grandes adeptos para trazerem uma informação dessa. Como é que eles chegaram a esse contexto? Ela diz: quando um adepto, no estágio em que ele se encontra, no espaço sem limite de sua mente, detecta alguma informação nova que ainda não fora registrada, ele detecta e registra. Repete, o resultado foi o mesmo, ele registra. E comunica aos outros adeptos: registrei, surpreendentemente, tais e tais situações, tais e tais formas, em tais e tais dimensões e coordenadas. Confere. Os outros adeptos vão repetir a mesma metodologia que foi utilizada pelo que descobriu aquela linha de informação, testam, repetem e comprovam que efetivamente não foi fruto de imaginação, não foi um delírio. Que o fato efetivamente existe, se reproduz por força do número que é a causa, repetindo o número, produzindo aquele mesmo número, o fenômeno que é o efeito será necessariamente igual àquele que o primeiro adepto detectou. E isso às vezes leva anos e séculos para poder registrar como veraz uma informação sobre o nosso tempo e o nosso espaço. Aí sim, eles autorizam que se divulgue. No passado,
Essas divulgações eram feitas sob a forma de lendas, mitos, sob a forma de símbolos, porque pelos experimentos feitos, determinadas revelações, determinadas informações, caindo no conhecimento ou sob o controle de pessoas de uma mente fabulosamente gigante, poder utilizar aquela informação apenas em proveito pessoal de domínio sobre os outros. E aí correr o risco de se preparar alguém da sinistra. A sinistra é chamada magia da esquerda, ou a magia negativa, né? Os métodos são iguais aos que são usados pela direita. Os objetivos é que são diferentes. Então, usar, por exemplo, a comprovada, testada e comprovada eficácia da magia mental para poder ter o domínio sobre outras pessoas está na mão sinistra. Usar essa magia mental para auxiliar alguém que está envolvido num processo de confusão, desmanchando aos poucos as formas astromentais que obsidiam, é trabalho da direita. Resolveu o problema, libera o paciente. Não quer ter o controle sobre ele. Isso tudo é fundamental para que a gente entenda como é que funciona esse mecanismo da nossa manifestação e do uso da nossa inteligência. Essa tomada de formas periódicas foi registrada no passado, consagrada na literatura tradicional e simbólica das religiões, nas crenças e tradições das diversas etnias, com contos, histórias, algumas bonitas, outras dramáticas, etc. O fato é que não é só o ser humano que muda de forma. A natureza muda de forma também. A Terra também modifica. O nosso sistema solar modifica. Toda a nossa galáxia modifica. O universo onde a nossa galáxia está inserida modifica. Porque não existe nada parado. Está tudo sendo movimentado perpetuamente, incessantemente. Com observância dessa dinâmica de expansão, parada e contração. E a contração é o início de uma nova expansão. Então, essa afirmativa tem muito a ver com as informações de algumas tradições religiosas relativas à metempsicose e à reencarnação, que traduzem apenas a manifestação externa da mudança da forma externa para que a vida que anima aquela forma, que é a alma, sirva de instrumento ao peregrino que está por trás disso tudo, que é o verdadeiro ser, a mônada individual. E o processo, a força que movimenta tudo isso, é denominado na doutrina secreta de Fohat. É uma eletricidade cósmica, que é a manifestação do movimento na geração das formas. Volume 1, página 133, 139, 140, 156 a 161, 165 a 168. E na página 188, há informação sobre
forrados, individuais e coletivos. Então, é como se cada um de nós tivéssemos uma manifestação dessa eletricidade cósmica nos nossos corpos. E, finalmente, a informação, as páginas 190 a 191, sobre as forças da natureza, que são os elementais. Desde os que não têm forma, até aqueles que têm e produzem formas. Bom, na sequência vamos agora examinar as informações que vocês vão encontrar na doutrina secreta sobre a evolução do corpo físico, a evolução da forma física, da evolução mental e da evolução espiritual ou monádica. A primeira informação está na página 218, em torno do astral, a evolução da forma externa. Em torno do astral, abrindo um parênteses aqui, sempre que encontrarem a informação ou vocábulo astral na doutrina secreta, entendam eterno. E a utilização do astral, do vocábulo astral, para identificar com a forma emocional é muito posterior à doutrina secreta dentro do pensamento da literatura filosófica. Já era uma criação bem anterior a ele, mas que ele aperfeiçoou com a sua formatação sacerdotal católica. Ele se aprofundou para poder distinguir ou reforçar a informação da catolicidade sobre a existência dos três estados de consciência: o físico, o emocional e o mental. E a teologia que se abre dentro da teologia católica, ou a teologia cristã, mais ligada à catolicidade, a existência do inferno, purgatório e paraíso. Então, o astral seria o purgatório, onde a alma passaria necessariamente, se tivesse algo ainda, algum resquício aproveitável para ter acesso ao paraíso. Mas aí é matéria teológica da catolicidade, especificamente da vida religiosa do católico. E como o senhor Edilívio era um católico, um anglicano, que depois passou para a Igreja Católica Arcaica Holandesa, que não observava a obediência ao Vaticano, e na Católica Arcaica Holandesa ele terminou indo para a Igreja, uma nova Igreja Reformada, Católica Reformada, que recebeu a denominação de Igreja Católica Liberal, que seria então uma Igreja católica com os mesmos princípios da Católica Romana, só que, eu diria, a Igreja Católica Teosófica, porque ele acrescentou a linha de pensamento dos rituais da missa, da vocação sacerdotal da Igreja Católica, ele acrescentou as informações teosóficas. Quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, é uma obra interessantíssima dele, e a ciência dos sacramentos, pesquisa do Sr. Edilívio, atribui-se à clarividência, a coisa da clarividência, que ele descreve o que se passa nos planos ocultos durante os sacramentos, a prática dos sacramentos da catolicidade. E informação ao vivo, procure o nosso bispo Ricardo Lima, que ele também é da Igreja Católica Liberal. Ele é sacerdote e é bispo da Igreja Católica. Ele conhece bem esse assunto, melhor do que eu, para dar informações muito mais preciosas. E nessa mesma linhagem, vocês tiveram no passado o nosso Geoffrey Hodgson, que militou muito, também foi católico liberal, fez muitas pesquisas sobre esse campo, sobre a clarividência, e ainda hoje tem um grande centro espalhado já no mundo inteiro, dedicado ao aprofundamento da obra de Geoffrey Hodgson. Bom, feito esse parênteses, vamos retomar
as informações de HPV. Vejam como é que as informações da doutrina secreta, que são coordenadas, podem servir a qualquer linhagem de pensamento, desde que a pessoa tenha efetivamente descoberto no fio da meada algo de útil que possa aplicar à sua vida ou à vida dos outros. Aí de repente constrói, né, um caminho um pouco diferente, mais pessoal dele e do seu grupo. Então diz aqui, em torno do etérico astral é produzida, esta forma externa é produzida pelas forças terrestres, do mesmo modo que nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Mas a evolução do homem interno, o real, é puramente espiritual. Aí prossegue com a informação, na mesma página. A mônada, ou peregrino, é uma só e sempre a mesma, diferenciando-se apenas em suas encarnações, através de seus ciclos sucessivos de obscurecimento parcial ou total do espírito, ou do obscurecimento parcial ou total na matéria. As duas antíteses polares, conforme se eleve em busca do reino da espiritualidade mental, ou desça aos abismos da materialidade. Na página 223 e 227, ela informa que na natureza existe um triplo esquema de evolução para a formação de 3 veículos diferentes, 3 veículos ou paradigmas, que são periódicos: a evolução monádica, a evolução intelectual e a evolução física. E vem uma informação a seguir, está na página 254, 255 e 268. Depois é um capítulo do primeiro volume que é onde descreve o trabalho das hierarquias criadoras, desde a formação da Terra, quando ela deixou de ser uma bola ígnea e começou o resfriamento das suas atmosferas por Lúcifer. Mas a doutrina secreta disseca essa questão toda, inclusive com base nas informações do livro de Enoque, um livro que foi considerado até então apócrifo, circulava a boca pequena. A tradição rabínica rejeitou o livro de Enoque, porque se o admitisse, derrubaria a tese do monoteísmo do judaísmo, como foi apresentado na versão mosaica. E também traria a detonação de muitos dos princípios adotados como dogmas pelo pensamento da teologia católica. Pois que a descrição desses seres angelicais, feitos pelos teólogos do pensamento cristão, especialmente São Tomás de Aquino, Diógenes do Areopagita e Santa Hildegard de Bingen, que são os grandes pensadores, teólogos da catolicidade, com expansão ao pensamento da teologia protestante e alguns evangélicos, outros. Essa descrição dessas hierarquias com detalhes se deve a esses 3 grandes teólogos católicos, todos 3 católicos. E foi formada toda uma linhagem de pensamento e ideologia sobre os anjos construtores. Há detalhes, inclusive, descrevendo as ordens angelicais, as 3 grandes ordens angelicais, aqueles que estão perto de Deus, os que estão distanciados e os que finalmente chegam a contato com o ser humano. Mas o curioso é que a versão de Enoque também não foi aceita
foi aceita pela tradição católica. A Igreja Católica só aceitou como livros aqueles que constam na chamada Bíblia tradicional. Alguns do Antigo Testamento e outros os 4 evangelhos sinóticos que foram adotados e aprovados pelo congregado de pensadores teólogos da catolicidade. Mas no livro de Enoque, para os que pensavam em contrário, caiu nas mãos de um arcebispo anglicano, numa versão do idioma etíope, arcebispo Lawrence. E o Lawrence traduziu o exemplar a que ele teve acesso, um pouco antes da edição da Doutrina Secreta. Ele fez uma tradução que foi publicada em Londres e teve um prefácio, uma apresentação, que é um verdadeiro tratado de filosofia sobre o traduzido para o inglês. E é esse que começou a circular pelo mundo. Só que a senhora Blavatsky, como sempre para variar, estava escrevendo aí na Doutrina Secreta. Ela cita esse livro, a tradução do Lawrence, sem tê-la na mão. Sem ter, claro. Ela teve acesso. Lembra da informação que eu lhes dei, que muita coisa que está ali foram eles, os mestres, que transmitiram para ela escrever. Então ela faz um comentário sobre o histórico do livro de Enoque e ainda usa um capítulo chamado Vinhos Velhos em Odres Novos. Uma coisa fica mais ou menos essa. E no outro, o livro de Enoque, Enoque 1, em que ela mostra e demonstra que a origem, a base filosófica do cristianismo é o livro de Enoque. Pois bem, esse livro de Enoque é o que cuida dessa hierarquia dos seres. E se vocês examinarem desde o primeiro capítulo até o último, ele não é muito longo, temos provavelmente uns 70, 80 capítulos. O livro de Enoque então descreve como é que foi a chegada desses seres à Terra para cumprirem as ordens superiores. Existem exames intermediários, né? Seletivos. Por exemplo, um karma coletivo violento, como acontece com as guerras, explosões vulcânicas, tsunami, é apontado aqui alguns informes. Estou dizendo isso em feedback, não se assustem não, como sendo pequenos prolaias. Olha, você imagina, nós estamos aqui, há um laço invisível juntando esse grupo. Então, queiramos ou não, nós estamos dentro da mesma telha. Se vai avançar ou não, depende da gente. Mas pode acontecer que também exista um laço envolvendo devedores de delitos pesados do passado, que é chegado o momento de fechar a conta. Vamos fechar a conta deles aí, eu salvo o devedor, eu salvo o devedor. Está na hora desse grupo fazer exame. O exame se está em condições de conseguir ou não. Aí vem o chamado karma coletivo de pagamento de débitos. Abrindo parênteses para contar outro fato relevante. Eu conheci, acho que ainda conheço, porque não desencarne com ainda uma figura eminente do judiciário brasileiro, não vou declinar o nome, que ele estava no voo da Vale, aquele voo que caiu em Paris, antes de chegar em Paris, que morreu Agostinho dos Santos, ele estava nesse voo. E somente ele e mais uns 2 ou 3 passageiros sobreviveram. Era um grande avião danado, levava não sei quantos passageiros. E ele que sobreviveu informou que pouco antes de quando o comandante anunciou que estava se aproximando de Paris, etc.,
ele aí estava lá na frente, eles se lembrou que tinha um colega dele que estava lá atrás, ele levantou e foi lá para ficar junto dos dois, descerem juntos lá, sair junto de Paris. Foi a hora que o bichão caiu, a cauda ficou separada, os que estavam na cauda sobreviveram, os que estavam no meio foram incinerados. Aí vocês perguntam, que diabo de justiça é essa? Justiça divina. Há uma explicação. Provavelmente, os executores do carro, que é outra hierarquia, são aqueles que vão aplicar, é o oficial, o meirinho, o oficial de justiça aplicador na pena decretada no livro da vida e da morte. É descrito no livro do Apocalipse, no livro da vida e da morte, onde estão registradas todas as nossas caminhadas. À esquerda, os equívocos, à direita, os positivos. E que no final vem o Senhor e tal, fazer o julgamento e separa os à direita, que ficarem com ele para a esquerda, são eliminados, vão para a danação. Então, eu imagino aos executores do carro, eles receberam a incumbência e o papel está lá. Alguém lá, cara, não vai dar para fechar essa conta agora, porque tem 2 ou 3 intrusos ali, eles não podem ser sacrificados, não importa. De quinta que a gente tira eles da jogada. Fecha agora, porque foi muito difícil botar esse povo todo dentro do avião.